Olá, meus queridos amigos e amigas, prezados irmãos e irmãs, olha aqui, mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, que nos permite nos encontrarmos a cada semana. Que bênção, que maravilha! Agradecemos sempre a Deus, mas agradecemos também a Sá Feliz, que nos permite esta oportunidade tão especial. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e maravilhoso é estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos avançando, lição do trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Estamos chegando à lição agora de número 9, Pecado, Evangelho e Lei. Eu espero que as lições tenham sido fontes de edificação espiritual para você, para a sua família e para os seus amigos. Você já sabe, não é nunca demais relembrar que o link que aparece aí na sua tela, se você clicar nele, vai criar para você uma oportunidade muito especial de receber no seu WhatsApp as lições da Escola Sabatina, o resumão primeiramente e depois as porções diárias. Também você terá maior facilidade para postar o seu pedido de oração, para enviar os seus comentários e também para compartilhar. Falando em compartilhar, deixo aqui o meu abraço a milhares de pessoas que recebem esse conteúdo porque alguém está compartilhando. São pessoas que não estão inscritas em nosso canal, mas que recebem esse conteúdo por bondade e generosidade de muitos dos nossos irmãos e amigos que estão presentes aqui conosco no canal e que fazem isso como parte da sua missão. Então, um abraço a todos, para aqueles que compartilham, para aqueles que recebem o compartilhamento. Nós somos muito gratos a Deus por termos a oportunidade de separar um tempo, cada dia, para o estudo da lição. Eu quero motivar você a fazer isso, mesmo que você goste do resumão, mas procure separar um tempinho cada dia para você meditar nas coisas da palavra de Deus. Isso nos faz bem, fortalece a nossa fé, nos ajuda a ter uma conexão espiritual a cada dia, a salientar a nossa sede de Deus, a nossa fome do Senhor e a nossa necessidade de valores e conteúdos espirituais. Antes de irmos para o estudo dessa semana, nós vamos curvar a fronte e fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te dou por mais esta feliz oportunidade que o Senhor nos concede de, mais uma vez, separarmos um tempo para estudar a lição da Escola Sabatina, conceitos bíblicos tão importantes que edificam a nossa fé, que nos fortalecem, que nos dão clareza e compreensão naquilo que estamos estudando e que fazem com que possamos ter uma compreensão aumentada da tua vontade, do teu plano de salvação para cada um de nós. Abençoa, Senhor, essa comunidade que está espalhada ao redor do mundo, tanto aqueles inscritos no canal, como aqueles que compartilham, aqueles que recebem esses conteúdos, que todos sejamos alcançados por tua graça e tua bondade. Eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, Pecado, Evangelho e Lei, lição 9, já mencionei, o verso para memorizar, vem do Salmo 119, versos 93 e 94, e nesses dois versos encontramos o seguinte: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Embora o autor não tenha voltado a estes dois versos ao longo da lição, são dois versos de um salmo muito lindo, o maior salmo da Bíblia, que é também considerado o maior capítulo da Bíblia, embora não chamemos os salmos de capítulos, mas ele se torna o maior capítulo da Bíblia, e ele nos fala de algo muito importante, que é a declaração do salmista de que nunca vai esquecer os preceitos de Deus, porque é por meio deles que Deus tem dado vida, assim entendia o salmista. E ele faz aqui uma oração: salva-me, Senhor, salva-me. Que linda oração para cada um de nós fazermos também, rogar a Deus que nos salve. E ele diz: pois eu busco os teus preceitos. É verdade que o salmista entende que a salvação ela só procedia do Senhor, não havia mérito
na atitude do salmista, e ele não está pedindo que a sua atitude fosse recompensada com a salvação, porque ele compreendia que a salvação já havia sido dada, mas o ato de buscar os preceitos de Deus confirmava a compreensão da salvação e a certeza da salvação, e é essa compreensão que nós devemos ter também. A autora, ela inicia aqui a parte do sábado à tarde, dizendo que, sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento de maior proximidade com Deus. Até porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele não somente nos separa de Deus, como diz Isaías no seu livro profético, capítulo 59, verso 2, como também ele engana, fere, corrói e, por fim, destrói a pessoa. Destrói a fé, destrói a vida espiritual. A luta contra o pecado, ela afirma, e contra o eu, o ego, é a maior batalha de nossa vida e ela tem consequências eternas. Pensar nisso, que a batalha contra o próprio eu, contra o egoísmo, contra o impor nossa vontade acima da vontade de Deus, é realmente uma batalha tremenda, e essa tentativa de imposição, ela já se pode notar e perceber desde a mais tenra infância. Isso está na nossa natureza. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do conceito do pecado na lição da terça-feira. Agora, a autora fez uma proposta interessante, que algumas pessoas tratam o pecado como se fosse algo normal, ou seja, há uma tendência na nossa sociedade hoje de normalizar o pecado, considerar isso normal, está tudo certo. Afinal, é da natureza humana buscar o prazer, satisfazer-se. Mas será, e ela faz então a perguntinha, mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade secularizada, materialista, se acostumou com o pecado ou mesmo nem o reconhece? Sabe, irmãos, que em muitos ambientes eclesiásticos, em muitas igrejas, os pastores, eles já têm dificuldade de trazer para a sua congregação o conceito de pecado. Eles entendem que uma semana cheia de lutas e trabalhos e intensidade em todas as dimensões, reúnem-se os membros no dia de adoração e o pastor vai ter a deselegância de falar sobre pecados, sobre falhas, sobre erros e pecados. Não, isso não fica bem. Vamos falar de outros temas, de outros assuntos. Está se normalizando esta cultura que não deixa de ser um reflexo de uma sociedade secularizada, materialista, que não abre espaço para valores espirituais e nem sequer reconhecer a existência e muito menos o conceito de pecado. Sim, todos pecamos, diz a autora, e nossos pensamentos, nossas motivações, nossas ações e palavras, elas não somente ferem a nós mesmos, como ferem aos outros, especialmente aqueles que estão mais próximos, e a Deus. No fim, o pecado destrói o nosso relacionamento com o Senhor. E nessa semana nós vamos entender por que Deus nos deu a sua lei. E entender também que quando uma pessoa desobedece e peca, portanto, existe alternativa. Há alguém que pode restaurar esse relacionamento rompido, esse relacionamento que foi triturado por causa do pecado. Eu sempre aprecio a maneira como a autora encontra uma maneira de ser amorosa, sem deixar de dizer a verdade, sem deixar de dizer o que é necessário dizer. Ela sempre se apresenta com uma palavra amorosa, com uma palavra de convite, uma palavra plena de graça para chamar as pessoas para restaurar o seu relacionamento com o Senhor. E a lição dessa semana não é uma lição para nós acusarmos quem quer que seja por conta de práticas ou pecados ou abominações, não é isso. É para compreendermos, nós somos chamados nesta lição a compreender a relação que ela está propondo e que a Bíblia propõe entre pecado, a lei e o evangelho. Será que lei e evangelho são excludentes? Se anulam? Será que qual é a relação do pecado com a lei, do pecado com o evangelho e do evangelho com a lei? É isso que nós vamos tentar explorar nas várias lições que estão aí distribuídas nos dias
que nós estaremos estudando nesta semana, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. A lição de domingo traz como título Distrações e Tentações. E eu gostei muito do exemplo bíblico que a autora selecionou, poderia vários exemplos, mas ela escolheu Sansão. E aqui vários textos que ela separou. Eu fiz aqui algumas anotações, por exemplo, o Juízes 14:3, Sansão falando para os seus pais: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então, uma motivação para o casamento não estabelecida por princípios, mas pela motivação de agradar os seus olhos ou agradar-se a si mesmo. E depois vemos Sansão indo até a cidade de Gaza e desviando-se dos valores e princípios com os quais havia sido educado, como um nazireu, alguém consagrado, ele se deita com uma prostituta. Depois nós vemos que ele se afeiçoa por uma outra mulher filisteia chamada Dalila, e tudo isso negando o seu chamado, negando a realidade de que ele havia sido separado por Deus desde o ventre para cumprir um papel especial. E no último parágrafo da lição do domingo, a autora faz um comentário dizendo que Sansão caiu porque ele confiou em si mesmo, achou que era forte o bastante para vencer as tentações. E isto, irmãos, pode ser também algo que diga respeito à experiência de muitos de nós, à experiência de cada um de nós. Será que quando temos caído é por conta de autossuficiência, porque nos achamos fortes o bastante, entendemos que por todo o acúmulo de conhecimento, de vivência na igreja, pelas nossas experiências espirituais, pelas tantas semanas de oração que já participamos, pelos dízimos e ofertas que devolvemos e damos, nós estamos fortalecidos, e então eu estou imune ao pecado? Será que isso nos afeta dessa maneira? Para pensarmos, pode ser que sim. A verdade é que todos os dias nós enfrentamos a batalha contra o pecado. Todos os dias. Nós precisamos entender, e isso vai vir na lição da terça-feira, o conceito de pecado, para reconhecer que essa batalha é uma batalha diária. O inimigo, irmãos, tenta de todos os meios enfraquecer a nossa fé e destruir a nossa comunhão com Deus. E aqui a autora trouxe algo que eu realmente nunca havia pensado, falando das ações, das investidas de Satanás nesses dias que vivemos. Ela fez uma abordagem que eu gostei muito, que Satanás, isso aqui é comum, que ele precisa usar todos os recursos, todos os expedientes que ele puder utilizar, muitos dos quais ele nos estuda para aplicar individualmente as artimanhas e as sutilezas, não é? E este é o ponto que eu me admirei, que para mim foi novidade. Necessariamente não são coisas erradas em si mesmas, mas são aquelas coisas que ocupam o nosso tempo. Irmãos, olha que lucidez. Muitas vezes nós rechaçamos as coisas erradas com veemência, mas as coisas que necessariamente não são erradas em si, mas que acabam tomando muito do nosso tempo, e aqui ela menciona, e que não nos deixa mais tempo para o Senhor, e ela menciona o trabalho. O trabalho é boa coisa, as redes sociais, tem muitas coisas boas nas redes sociais, as compras, nós todos necessitamos fazer compras, as práticas de esportes e recreação, tempo para comida. Ela cita ações do dia a dia que não são necessariamente pecaminosas ou maléficas ou erradas em si mesmas, mas que acabam usando o nosso tempo numa medida tal que nós não nos damos conta de que esta agenda preenchida desta maneira encolhe, diminui, estreita o espaço de tempo que dedicamos para a nossa comunhão com Deus. E é em função disso, por diminuirmos esse tempo de comunhão com Deus, que Satanás encontra vantagem, encontra força sobre nós. O inimigo também conhece as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nos atrai, que rouba o nosso tempo, por isso ela faz o apelo: coloque a Deus em primeiro lugar. Não deveria nunca isso ser um clichê, Mateus 6,33.
Mas a gente precisa lembrar disso. Deus precisa ser realmente o primeiro em nossa vida. E se ele não for o primeiro, como diz o hino tão maravilhoso cantado aqui pelos Arautos do Rei, se ele não for o primeiro em nosso coração, em meu coração, então já não é mais nada, não é? Embora Jesus entenda a nossa condição, porque ele passou pelas mazelas da humanidade, Jesus, ele nos deu o exemplo de ser um perfeito conhecedor da necessidade que ele mesmo possuía de buscar esta comunhão com Deus, de tal maneira que ele saía antes do dia clarear, saía em momentos específicos para reabastecer a sua força espiritual. Queridos irmãos, Satanás tenta mudar o nosso modo de pensar, ele atua nas nossas intenções e influencia as nossas escolhas. Ele tenta ganhar terreno de qualquer maneira, em qualquer área que ele puder da nossa vida. Então devemos nos lembrar, permaneçamos firmes pela fé, irmãos, permaneçamos firmes. E essa fé, ela só vai nos conservar firmes se ela estiver fundamentada na palavra de Deus. Distrações e tentações. Você já havia feito essa conexão das boas coisas que acabam ocupando tanto o seu tempo que diminui a sua condição de maior proximidade com Deus? Sem mencionar as próprias tentações em si mesmas, que são maléficas e que, em sua natureza, nos separam de Deus. Essas nós temos muitas vezes um pouco mais de facilidade de lidar com elas. Mas e as boas coisas? Que Deus nos dê, irmãos, lucidez, iluminação espiritual, para administrarmos de tal maneira o nosso tempo que jamais venhamos a negligenciar a nossa comunhão com Deus e assim nos fortaleçamos a cada dia para resistir às investidas do maligno. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, a autora, ela fez uma lista, ela separou aqui 2, 4, 6 versos bíblicos, alguns escritos por Paulo, outros mencionados por Jesus, que nos ajudam, nos impedem de crescer em Cristo. Vamos ver quais são estes fatores que estão segurando, impedindo o nosso crescimento em Cristo. Então, a primeira menção vem do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios 10, 12, aquele que considera estar em pé, cuide para não cair. Então, como Sansão, ela afirma, confiar só em nós mesmos poderá nos derrubar. Então, onde estamos pondo a nossa confiança? Estamos depondo a nossa confiança no Senhor ou estamos confiando apenas em nós mesmos? Segundo ponto que impede o nosso crescimento. Vem de Mateus 6,2, citação de Jesus: não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. E aqui ela afirma, pare de alardear a sua bondade e santidade. Seja humilde. Irmãos, a tentação de querer parecer santo, de querer parecer consagrado, de querer parecer cristão, é um motivo que impede o nosso crescimento em Cristo. Então pare com isso, pare de alardear. Isso serve para mim, serve para todos os pastores, para líderes espirituais. E vamos pedir a Deus a humildade que Jesus teve. Terceiro, vem também de Mateus, discurso de Jesus. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Mateus 5, 28 e 29. Faça o que for preciso. Nós vamos voltar a esse texto mais adiante. Faça o que for preciso para arrancar a cobiça do coração. E aqui, irmãos, vem algo que precisamos entender. Nós não temos forças para tirar a cobiça do nosso coração. Então, essa é uma força de expressão. Então, faça o que for preciso, significa o seguinte: fique o maior tempo que você puder em comunhão com Deus, sentindo esta dependência de Deus e buscando a graça e a força do Senhor para que Ele tire a cobiça do seu coração. Então, é esse sentido, não é arranque você. Nós não temos um poder de enfiar a mão aqui pelas nossas entranhas e tirar a cobiça do nosso coração. Não é esse o sentido. Eu não tenho poder, nem mental, nem espiritual, nem emocional. Mas pela minha decisão, pela motivação que o Espírito Santo me dá, eu busco a Deus e peço que Ele faça uma obra de transformação no meu coração para manter essa natural cobiça, essa tendência natural de
de desejar aquilo que não devíamos desejar, mantidas em sujeição e submissão à natureza espiritual. Vamos avançar para o quarto, mais um do apóstolo São Paulo. Aliás, vem aqui, perdão, é do próprio Cristo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Mateus 7, 1 e 2. Aqui ela menciona, evite a crítica e o julgamento, somente Deus é juiz. Então, crítica, julgamento, postura de juiz, assumindo o lugar de Deus, de acordo com 1 Coríntios 4, 5, só Deus é juiz. Quando julgamos e criticamos, estamos assumindo o lugar de Deus, isso é coisa de Satanás. Então, nós somos impedidos por essa postura de crescer. Vamos ver mais aqui, mais um de Jesus. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus 5, 44. E ela diz, pare de alimentar ódio contra as pessoas que ferem você. Irmãos, isso nós vamos encontrar em maior ou menor número, dependendo da nossa experiência, da nossa posição. Há muita gente que nos fere, que nos maldiz, talvez a gente nem saiba. Em vez disso, comece a orar por essas pessoas. Olha que desafio, comece a orar por essas pessoas. Nutrir o ódio, a reação raivosa contra essas pessoas impede o nosso crescimento em Cristo. E ela termina dizendo, Mateus 5, 22, eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Justificar as explosões. Às vezes a gente justifica. As nossas explosões de raiva corrói a nossa comunhão com Deus e fere quem está perto. Então, ao invés de justificar as nossas explosões, ainda que aparentemente por motivos justos, vamos lembrar que a nossa ira, a nossa raiva, o nosso ódio acaba afetando o nosso relacionamento com as pessoas e também com Deus e impede o nosso relacionamento com Jesus, o nosso crescimento em Cristo. Então, estas barreiras, vou fazer um breve resumo: confiança em si mesmo, tentativa de alardear, de promover a sua santidade, a cobiça no coração que tem que ser arrancada, crítica e julgamento, ódio contra aqueles que nos ferem e explosões de raiva. Todas estas coisas impedem o nosso relacionamento. E aqui, Marcos 9, 42 a 48, a autora inclui aqui um reforço daquilo que já foi mencionado ali em Mateus 5, 29, de que Jesus fala, se o teu olho está te causando problema, tira o olho. Se é a tua mão direita, arranca a mão direita. É melhor entrar na vida sem o olho, sem a mão, sem o braço, do que você ter tudo e perder a vida. Então, Jesus não está falando aqui, óbvio e claramente, no sentido literal de você arrancar um membro do corpo. Mas Jesus está dizendo, ele está propondo que para a radicalidade com que o pecado nos afeta, nós também temos que ter uma postura radical, uma resposta radical. Que resposta radical seria essa? Irmãos, não há outra a não ser aumentar o nosso senso de dependência de Deus, que se manifesta na nossa permanência num maior tempo, num crescente tempo na presença de Deus. Em comunhão, não existe um outro meio. Então, essa radicalidade, veja, Satanás ele é intencionalmente radical para nos tirar da vida espiritual, da salvação, da vida eterna. E nós muitas vezes queremos agir de uma forma politicamente correta, encontrando um caminho. Irmãos, para ações radicais do inimigo, respostas radicais. E a radicalidade dessa resposta é aumentar a nossa dependência de Deus, nosso senso de dependência, a nossa necessidade e a nossa convicção de precisamos estar mais na presença de Deus, e só esta comunhão é que pode nos fortalecer. E aqui lá nas palavrinhas finais, abaixo de tudo na lição da segunda, diz assim, cortar a mão ou o pé ou arrancar o olho é uma linguagem forte. E é essa a intenção. Percebemos quão seriamente Jesus vê o pecado e seu impacto em nossa vida. E ela faz uma pergunta, e você? Tem levado isso a sério? Opa! Será que, ao mencionar isso, Jesus ele mostrou quão sério o pecado precisa ser encarado e tratado? Será que nós estamos tratando e encarando o pecado
com essa mesma seriedade para a gente pensar. E dessa maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, a lei de Deus. Irmãos, os textos que são trazidos aqui pela autora, Romanos 3:20 e 1 João 3:4, são dois textos muito conhecidos. Romanos 3:20 nos diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. E João 3:4 nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, vamos procurar entender da melhor maneira possível essa lição sobre pecado. Então, eu vou recorrer aqui ao auxiliar do professor, que fez uma menção muito interessante, não é? Ele começa dizendo que nessa sociedade secularizada, aquilo que eu já mencionei na introdução, nós temos a tendência de evitar o termo pecado porque ele carrega conotações essencialmente religiosas. E a palavra hebraica para pecado, katá, significa literalmente errar o alvo. O pecado, então, ele é entendido como um desvio, uma distorção do caminho original ou do caminho reto. Esse caminho original, esse caminho reto, era o caminho de comunhão plena com Deus e natural obediência aos preceitos, aos princípios, às ordens e à lei de Deus. Quando João menciona que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, transgressão foi um desvio do plano original de Deus em harmonia com esse conceito. O ato de cometer pecado no Antigo Testamento está ligado a duas situações muito claras. Primeiramente, a transgressão da lei, como vemos em Deuteronômio 1:41, e também aos pecados da idolatria, Deuteronômio 9:16. Então, essa conceituação de pecado eram atos contra Deus, ou por desobediência, ou por idolatria. E ela vai citar aqui, o autor do auxiliar cita casos como José e Davi, que reconheceram que pecaram contra Deus. No caso de Davi, pecou contra Deus, no episódio de Batseba, e José se recusou a deitar-se com a mulher de Potifar para não pecar contra Deus. E o Novo Testamento segue nessa mesma linha. As ações de pecado que estavam em relação com o próximo também eram entendidas como pecados contra Deus. Então, pecado é um desvio, é o erro do alvo, é um desvio do plano original de Deus. E nós precisamos entender que Deus criou o ser humano perfeito, sem nenhuma inclinação para o mal. Eu vou pegar aqui o livro Educação, eu deixei aqui separado, algo que me agrada muito, não é? Uma declaração aqui de Ellen White, na página 19, já desta edição da capa cinza, edição atualizada. Ellen White diz o seguinte, que o pecado, ele não somente nos exclui de Deus, ou seja, faz separação, como diz Isaías 59:2, mas ele também destrói no coração humano o desejo e a capacidade de conhecê-lo. Olha que declaração impressionante. O pecado não só nos excluiu de Deus, mas ele destruiu no coração do ser humano o desejo e a capacidade de relacionar-se com ele, de conhecê-lo, de estar em harmonia com ele. Então, Satanás, tomando esta condição do ser humano de ter zerado no coração do ser humano a capacidade e o desejo para conhecer e relacionar-se com Deus, o ser humano estaria completamente perdido. Então, Cristo ofereceu-se como redentor, como aquele que veio para devolver ao ser humano a condição de aceitar um relacionamento com Deus. E o que aconteceu na natureza humana? Então, a natureza humana, que era pura, perfeita, santa, e que só havia uma inclinação para o bem, para a obediência, ela foi diminuída, achatada a um nível muito mínimo. Não foi zerada, ela foi diminuída a um nível perto do zero, onde Satanás tinha pleno domínio das ações do ser humano. Com esta diminuição da natureza espiritual e da inclinação humana para o bem,
O ser humano não tinha condições para buscar a Deus, relacionar-se com Ele. Então veio Cristo, seu sacrifício, a ação da sua graça. Cristo devolveu ao ser humano a capacidade de se relacionar com Deus, desde que nós aceitemos esta oferta que o Espírito Santo, agindo em nós, nos oferece. Quando nós aceitamos o resultado da ação do Espírito Santo, esta natureza espiritual que havia sido achatada, diminuída, amassada pelo pecado, ela é restaurada, não plenamente, não perfeitamente, e não completamente. Ainda resta em nós algo da natureza pecaminosa. Mas esta natureza pecaminosa, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ela pode ficar subordinada, subalterna à natureza espiritual. Então nós vamos entender que o conceito bíblico de pecado envolve, primeiro, uma condição, a condição de pecaminosidade. E segundo, os desdobramentos dessa condição, que são os frutos ou as obras da carne. Nós vamos entender esse estado quando lemos Romanos 3, 10 a 12, onde Paulo cita, onde Paulo cita Salmo 14, 1 a 13. Não há nenhum justo sequer, todos se extraviaram, todos se perderam. Então, Paulo diz, olha, não sobrou ninguém que faça o bem, que entenda. Ou seja, todos se tornaram pecadores. Esse é o estado. Você não acorda um dia e diz, hoje eu quero ser pecador, hoje eu não quero pecar. Você até pode dizer, eu não quero pecar, mas você continua sendo pecador, pela natureza pecaminosa. Então, uma coisa é a natureza de pecado. E depois, a outra dimensão são as obras do pecado que Paulo menciona, obras ou atos de pecados registrados em Gálatas 5, versos 19 a 21. Então, esse estado de pecaminosidade, ele produz obras pecaminosas. Então, você tem uma condição e tem os frutos dessa condição, tem os resultados dessa condição. É a mesma coisa alguém que esteja gripado. Ele vai estar gripado e esse estado gripado produz alguns frutos naturais da gripe. Dores pelo corpo, dor de cabeça, coriza, nariz travado, e garganta dolorida. Então, existem frutos, desdobramentos. Muitas pessoas acreditam que num determinado dia, se ela não fez nenhum ato pecaminoso, se ela não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, não mentiu, não roubou, não ofendeu ninguém, ela passou aquele dia em branco, mas não é assim. Eu, como comportor estudante, muitas vezes vendi para donos de oficinas mecânicas e mecânicos, eu gostava de oferecer os livros para eles, e no tempo em que nós fazíamos essas vendas, nós usávamos um mostruário que chamávamos de prospecto, onde as pessoas colocavam seu nome como ato de encomenda e posteriormente voltávamos ali para entregar. Hoje os métodos se modernizaram, os comportores já levam os livros, já entregam, já recebem via maquineta de cartão, tudo simplificado. Nós marcávamos uma data para voltar e entregar. E a pessoa então assinava, e aquela lista era um orgulho para nós, porque nós mostrávamos para as pessoas, olha, fulano, beltrano, aquele já se comprometeu, e era um incentivo para as pessoas também comprarem. E o mecânico, quando ia colocar o seu nome na lista, por mais que ele tivesse limpado ali um pouco a sua mão, quando ele encostava no prospecto, ele manchava o prospecto com alguma sujeira de graxa. Ele estava fazendo um ato bom, positivo, mas mesmo assim manchava o prospecto. Assim somos nós. Mesmo quando estamos fazendo alguma coisa boa por nós mesmos, isso carrega a mancha do pecado, a mancha da nossa natureza pecaminosa. Por isso que não é a caridade que transforma o ser humano. O que transforma o ser humano é a operação da graça do Senhor Jesus Cristo. E essa compreensão precisa ser entendida. Então, aqui explicamos um pouquinho o conceito de pecado. Pecado foi um desvio do plano original de Deus, aceito pelo ser humano como proposta de Satanás, transgressão da lei de Deus. Ele tem o estado de pecaminosidade e tem os frutos do pecado. Então, o pecado é a transgressão da lei. E ele está dentro da nossa natureza, não tem como escapar. Agora, qual é o papel da lei? A lição deixa claro, a lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o pecado como realmente ele é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter, e ao mesmo tempo revela o caráter santo de Deus. Então, meus irmãos, a lei, ela nos mostra o pecado. Eu não saberia
que eu cobicei, se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não poderia jamais saber que eu desonrei os meus pais por alguma atitude, se a lei não dissesse honra teus pais honra teu pai e tua mãe. Então, a lei nos aponta a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, mostra a minha debilidade, a minha fraqueza, a minha desobediência, o meu pecado. Assim, se por um lado a lei mostra o pecado, qual é a sua função em relação à minha salvação? Bom, isso é o que nós vamos estudar na lição da quarta-feira. Para esta lição da terça-feira, entendamos essa relação entre lei e pecado. O pecado é a transgressão da lei e a lei nos mostra o desvio natural da nossa conduta humana. E aqui, no final, a autora ela diz, reflita nessas questões. Em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é para você a palavra de Deus, incluindo aí os princípios da santa lei de Deus? Quando penso na lei de Deus, será que eu acredito que ela tira a minha liberdade? Ou ela me fortalece e me protege? O que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo, não é? Estivesse no centro da minha vida e da minha família? Que mudanças aconteceriam na minha vida se esses princípios de amor, a lei de Deus, estivesse na nossa vida em constante operação? Quero ler aqui algo que eu encontrei nos comentários de Ellen White, para a lição 9, relacionados a esse dia, página 65 ali no comentário sobre a lei de Deus, e ela diz o seguinte: por meio de Cristo são providas ao ser humano tanto a restauração quanto a reconciliação. Olha que palavra bonita. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz do Calvário. E é com esse pensamento que eu quero encerrar a lição que falou de pecado, transgressão, papel da lei de mostrar a malignidade do pecado, de nos apontar, mas também aponta o caráter de Deus. Mas eu quero terminar a lição com esse pensamento tão maravilhoso, que o abismo produzido pelo pecado foi transposto, pela cruz do Calvário, está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 306, e é pensando nesse Cristo maravilhoso que transpôs o abismo do pecado com seu sacrifício na cruz, que nós encerramos a lição, pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde vamos considerar a lei e o evangelho. E aqui, o texto de Mateus 5, 17 e 18 nos afirma que Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio para reafirmá-la, para cumpri-la. O Senhor nos deu a lei para proteger o nosso relacionamento. Entendemos a lei como um muro de proteção que nos protege em nosso relacionamento com Deus e com o próximo, guiando e dirigindo a nossa vida em cada aspecto da nossa caminhada. O amor por Jesus está no centro da lei. Ele disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E a autora diz, olha, quando nós amamos de verdade a Jesus, nós não temos dificuldades para obedecê-lo da mesma maneira como um filho que diz que ama o pai, ele vai fazer de tudo para reverenciar, para agradar, para respeitar os seus pais. E ela afirma, por isso, lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei e no dever de obedecê-la, nós precisamos lembrar, diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. Ela acrescenta, a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não faz expiação pelo pecado. Pelo contrário, ela mostra a razão pela qual nós precisamos de perdão, de justificação e expiação. Mas quem é que provê o perdão, a justificação e a expiação? É a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Ao lado da lei, e fundamental para entendê-la, está o Evangelho, a morte de Cristo por nós, que não é creditada a nosso favor porque guardamos a lei, mas porque recebemos pela fé. E é por isso que de Abraão se diz que ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, não por obras da lei. Queridos irmãos, aqui ela cita Romanos 3:28, depois 4:13-16, Gálatas 2:16 e 3:13, Filipenses 3:9, textos lindos que reafirmam
a justificação pela fé, ou seja, nós somos perdoados, somos redimidos pela fé. E há uma frase maravilhosa de Ellen White ali nos comentários, página 65 e 66, que reafirma tudo o que estamos dizendo, diz assim: a lei revela ao ser humano seus pecados, mas não provê nenhum remédio, ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara morte ao transgressor. Unicamente o Evangelho pode livrar o pecador da condenação ou da contaminação do pecado. E meus irmãos, meus amigos, e para que vocês saibam, muitas vezes os adventistas do sétimo dia têm sido acusados de legalistas apenas porque entendem que o seu dever é de guardar toda a lei, incluindo o sábado do quarto mandamento. Mas essa é a clareza. Nós entendemos claramente que unicamente o Evangelho de Cristo pode nos perdoar. Somente a ação redentora de Cristo é suficiente para nos perdoar, para nos redimir e para nos salvar. A obediência à lei é um resultado da salvação recebida. Nós não ganhamos méritos com Deus por sermos obedientes. Não, de maneira nenhuma. Mas nós obedecemos porque reconhecemos o seu amor e o amamos porque ele nos amou primeiro e ele nos conduz para isso. Que pensamento maravilhoso, que frase linda. E ela ainda termina a dizer o seguinte: ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. Os Parábolas de Jesus, página 71. A lei é o Evangelho consolidado e o Evangelho é a lei desdobrada. Vou repetir. A lei é o Evangelho consolidado e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, o Evangelho é a flor perfumada e os frutos que produz. Parábolas de Jesus, página 71. Que coisa linda, com esta clareza deixada por Ellen White, que nos permite entender claramente o papel da lei do Evangelho. Louvemos a Cristo, ao nosso Deus, pela salvação que Ele nos proporcionou em seu sacrifício na cruz e nos rendamos a Ele, reagindo ao convite do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade, de obediência, não para alcançar mérito diante de Deus, mas para viver em uma relação de amorosa obediência em gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, entendendo que este é o desejo de Deus e é o melhor para nós, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira. Conhecer e praticar. Aqui a autora, ela nos traz a lembrança, irmãos, de que nos adianta ter um conhecimento teórico destituído de ações práticas. Ela cita Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós estamos em que grupo? Aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, uma profissão de fé, mas obras dissociadas da profissão. Jesus disse que a vida eterna é que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. A condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus. Isso pressupõe conhecê-lo, e conhecê-lo significa passar tempo em comunhão com Ele para receber as instruções da sua palavra. Aquele que ama a Deus, resultado do amor de Deus aplicado à nossa vida, desejará viver em harmonia com seus preceitos e com a sua vontade. E Jesus conclui o Sermão do Monte com aquela parábola da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha são os ensinamentos de Cristo. É sobre esses ensinamentos que Jesus refere-se ser a rocha. A areia são as convicções pessoais, os próprios esforços. Então, a areia é isso, é o esforço humano, é o conhecimento humano. A rocha é a salvação que vem de Cristo, é a palavra de Deus. Tiago 1:22-25 nos diz que aquele que ouve o Evangelho e não põe em prática, isso não resulta em nada. E aqui, Ellen White, na página 68 dos comentários, vai também nos dar uma palavra interessante sobre isso. E eu quero mencionar, dizendo o seguinte: a felicidade do ser humano está em sua obediência à lei de Deus. A felicidade na obediência. Ao obedecer-lhes as leis de Deus, seus mandamentos, é como se ele fosse
circundado por uma cerca e protegido do mal. Olha que figura linda. A obediência como uma proteção. Nenhuma pessoa pode ser feliz ao abandonar os requisitos específicos de Deus e estabelecer critérios próprios que ela acha que pode realizar com segurança, como o que construiu sobre a areia. Isso está na meditação Jesus, meu modelo, em 10 de fevereiro. Que pensamento lindo, maravilhoso. E desta maneira, nós colocamos um ponto final aqui na lição da quinta-feira. Avançamos para a sexta-feira, onde a autora nos apresenta aqui que o maior desafio de Satanás contra Deus foi relacionado à sua lei. Considerá-lo arbitrário, impondo aos seres humanos princípios e valores e estatutos e leis que os seres humanos jamais poderiam cumprir, e aí Jesus vem e nos mostra que isso é possível. Ele lança a luz sobre o caráter maravilhoso e belo de Deus. E Profetas e Reis, temos o seguinte, a produção vai colocar aí. Foi o respeito pela lei divina que deu a Israel força durante o reinado de Davi e nos primeiros anos do reinado de Salomão. Foi pela fé viva na palavra que se realizou a reforma nos dias de Elias e Josias. E foi para essas mesmas escrituras da verdade, a mais rica herança de Israel, que Jeremias apelou em seus esforços para levar o povo a fazer uma reforma. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com um fervente convite. Ouve as palavras desta aliança, Jeremias 11:2. Palavras que dariam a eles plena compreensão do propósito de Deus, de estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. Profetas e Reis, página 273. Um texto pensado aqui da história do povo de Deus, dizendo que foi pelo respeito a esta lei, por obediência a esta lei, que Israel teve a sua grande força nos seus melhores momentos. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender que a lei de Deus não nos restringe, não nos impede, não nos proíbe, mas ela nos protege e é promotora da nossa felicidade. 5 perguntas para reflexão. Eu vou ficar com a primeira. Como a cultura popular enxerga o pecado hoje, onde você está inserido? Como nossa igreja, como você, como a sua congregação, a sua família, a minha igreja, como nós devemos responder a essa visão de normalizar o pecado? Para a gente pensar. Irmãos, que bênção, que privilégio considerar mais essa lição com vocês. Eu espero que Deus possa abençoá-los. Quero agradecer as muitas manifestações de apreço, de carinho que eu recebo em minhas viagens. Aonde vou, as pessoas me procuram, me abraçam, me agradecem. Isso é combustível. E com todas as pessoas com quem eu falo, eu tinha vontade de citar nomes aqui, com todas as pessoas com quem eu encontro e falo, vocês não imaginam o bem que isso me faz. Louvado seja Deus por tudo. E agora quero convidá-los a oração de encerramento, agradecendo mais uma vez ao nosso Deus, a Safeliz e a vocês que estão conosco, assistindo, acompanhando, firmes aqui no canal e compartilhando. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tuas bondosas e maravilhosas bênçãos e nos deixar pela tua palavra conceitos tão claros da relação do que é o pecado, como opera a lei, como funciona o Evangelho, que os nossos olhos possam estar postos na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, de onde vem graça, perdão, salvação e redenção, onde nós podemos encontrar também a transformação do nosso coração pecaminoso, pondo em sujeição a natureza de pecado e aguardando em Cristo Jesus a salvação eterna. Pai, abençoa esta comunidade maravilhosa que se espalha ao redor do mundo e aqui se reúne para cada semana, cada dia estudar as lições. Eu oro por eles e por mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus acompanhe a cada um de vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus.